Oi, pessoal. Vou compartilhar algo que aconteceu comigo há pouco tempo e que ainda me faz arrepiar só de pensar. Sou de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, onde as coisas normalmente são calmas e todo mundo se conhece. Mas uma casa em especial sempre foi motivo de fofocas e histórias na vizinhança, e eu nunca imaginei que fosse ter uma experiência com ela. A casa fica no final de uma rua de paralelepípedos, já quase engolida pelo mato. Sempre esteve vazia desde que eu me lembro, mas não era abandonada. O dono, um homem chamado Seu Augusto, ia lá de vez em quando, embora ninguém nunca o visse entrar. Era como se ele aparecesse do nada, ficava lá por horas e ia embora, como um fantasma. A casa parecia congelada no tempo, com janelas empoeiradas e uma varanda cheia de teias de aranha. Minha curiosidade com aquele lugar cresceu quando, há algumas semanas, começaram a surgir barulhos estranhos à noite. Vários vizinhos ouviram, mas ninguém queria investigar. Sabe como é em cidade pequena? As pessoas preferem deixar quieto. Mas eu, sendo teimoso, decidi dar uma olhada. Convenci meu primo João a ir comigo, e numa noite de sábado, pegamos lanternas e fomos. Chegando lá, a rua estava deserta, e a casa parecia ainda mais sombria. Não havia nenhuma luz, mas jurava que podia sentir alguém nos observando da janela. A porta estava fechada, porém com um leve empurrão, ela se abriu. O cheiro de coisa velha e mofo era sufocante. João hesitou, mas eu entrei. A casa estava um caos. Móveis cobertos por lençóis, papéis espalhados pelo chão e um silêncio tão profundo que até nossos passos pareciam altos demais. A primeira coisa que notei foram as fotos. Na sala havia quadros antigos, com retratos em preto e branco de uma família. Eram 5 pessoas, um casal e 3 crianças. Só que algo estava errado. Os rostos das crianças estavam borrados, como se alguém tivesse passado o dedo sobre eles. O rosto dos pais estava intacto, mas sem expressão, como se estivessem olhando diretamente para mim. João me cutucou, visivelmente nervoso. Bora sair daqui, cara. Isso tá estranho. Calma, já estamos aqui. Vamos dar uma olhada mais rápido. Respondi, tentando ignorar o desconforto. Enquanto explorávamos, ouvi um barulho vindo de cima, como passos pesados no segundo andar. Olhei para João e ele ouviu também. Ficamos paralisados por um momento, com o coração na boca. Quem mais poderia estar ali? Segurei a lanterna firme e comecei a subir as escadas rangendo. Cada degrau parecia mais alto que o outro. No topo, havia um corredor com 3 portas fechadas. Escolhi a do meio. Quando abri, minha lanterna iluminou um quarto vazio, exceto por uma velha cadeira de balanço no centro. Aquilo era bizarro por si só, mas o pior estava por vir. A cadeira começou a se mover sozinha, rangendo de forma lenta e sinistra. Isso não é normal, isso não é normal, João murmurava, quase em pânico. Antes que eu pudesse responder, sentimos um frio intenso no ar, como se algo tivesse acabado de passar por nós. Minhas mãos tremiam, mas mesmo assim, apontei a lanterna para a porta que levava ao armário embutido do quarto. Ela estava entreaberta. Quando me aproximei, senti uma presença tão forte que o ar parecia pesado. Contra minha vontade, abri a porta completamente. Lá dentro, sentado no chão escuro, havia um homem. Ele estava curvado, com a cabeça entre os joelhos, murmurando algo baixo e ininteligível. Seu corpo parecia real, mas errado, como se fosse um boneco humano, sem movimento natural. A luz da lanterna tremulou quando ele ergueu a cabeça, revelando um rosto pálido e enrugado, com olhos completamente pretos. "Por que voltaram?" Ele sussurrou, sua voz baixa, mas firme. João gritou e disparou o corredor abaixo. Eu fiquei parado, congelado pelo medo, sem saber se aquilo era real ou um pesadelo. Quando o homem começou a se levantar, senti meu corpo reagir e corri atrás de João. As escadas pareciam nunca acabar, e quando chegamos à porta de saída, ela estava fechada. Batemos desesperados, até que do nada, a porta se abriu sozinha. Saímos correndo sem olhar para trás. Na rua, a casa parecia novamente morta e silenciosa. Quando olhei para a janela do segundo andar, vi algo se movendo. Uma figura parada lá, nos observando.
No dia seguinte, contamos para meu pai, que ficou muito sério. Ele me fez prometer que nunca mais voltaria lá. Ele então me contou a verdade. Há décadas, uma família morava naquela casa. O pai, seu Augusto, enlouqueceu após perder os filhos em um acidente e ficou obcecado com a ideia de trazê-los de volta. Ele passou anos tentando realizar rituais, mas um dia desapareceu, deixando apenas uma casa vazia e uma cidade cheia de boatos. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele, mas alguns acreditam que ele nunca deixou a casa, ou que algo mais o prendeu lá. Nunca mais fui perto daquela rua, e mesmo hoje, quando passo de carro, sinto o mesmo frio intenso no ar. Se a família realmente está presa naquela casa, ou se seu Augusto ainda vaga por lá tentando terminar o que começou, eu não quero descobrir. Fica o aviso: se uma casa parece abandonada, às vezes é melhor deixá-la assim. Minha melhor amiga de infância, Mary, e eu tínhamos cerca de 11 ou 12 anos na época. A família da Mary tinha o próprio acampamento em um parque provincial, a 2 horas de nossa cidade natal, e passava todo o verão morando no trailer deles por lá. Nesse verão específico, eu pude ir e ficar com eles por uma semana, e estávamos muito animadas para passar o tempo explorando a floresta. Na última noite em que estive lá, decidimos que queríamos correr até a sorveteria perto do lago antes que ela fechasse. Era início da noite nesse ponto, ainda bem claro, mas começando a escurecer. O caminho que pegamos era uma pequena descida ao lado da estrada principal, com cerca de 3 metros de arbustos e árvores densas entre os dois lados. Do outro lado, havia a floresta com arbustos ainda mais altos e densos. Enquanto caminhávamos, não vimos ninguém no caminho, nem na nossa frente nem atrás de nós, mas ouvimos um som repentino de galhos quebrando e arbustos se mexendo, parecido com o som que um cervo faria ao atravessar a mata. Para ser sincera, eu não teria pensado nada sobre isso, mas então ouvimos o som de passos correndo atrás de nós. Mary olhou para trás de repente, agarrou meu braço e sussurrou para que eu não olhasse. Ao mesmo tempo, os passos pararam. Não sei por que não ignorei e olhei mesmo assim, mas acho que senti o medo real na voz dela e decidi ouvir. Nós duas começamos a entrar em pânico, com aquela sensação de quando você sobe correndo as escadas depois de apagar a luz do porão. Aceleramos o passo o máximo que podíamos sem começar a correr, sabendo que a sorveteria estava a menos de 1 minuto de caminhada. O caminho logo se abriu para o estacionamento. De repente, Mary me puxou com força para a esquerda, indo em direção ao lago e à área de aluguel de barcos, em vez de seguir reto até a sorveteria, e eu segui em silêncio, entendendo que o sorvete não era mais prioridade naquele momento. Mary estava claramente em pânico. Nós duas olhávamos ao redor, mas parecia que o que quer que tivesse assustado ela não estava mais à vista. Nesse ponto, Mary foi até a área de aluguel e pegou um caiaque. Subimos nele e começamos a remar até o meio do lago. Enquanto remávamos, ela me contou que havia um homem atrás de nós e que ele tinha parado de correr muito abruptamente quando fez contato visual com ela. Ele estava usando um casaco longo e preto com o capuz levantado, apesar de ser pleno julho. Ele tinha um sorriso horrível no rosto, e ela jurou que, ao parar de correr, viu ele guardar algo brilhante dentro do casaco. Parecia que ele tinha saído dos arbustos logo depois que passamos, considerando os sons que ouvimos antes dele aparecer no caminho. Eu acredito totalmente que ela estava falando a verdade. Quando chegamos ao centro do lago, paramos de remar. Tirei meu tijolão da Nokia, que meus pais tinham me dado, graças a Deus, para emergências. Entreguei para a Mary e pedi que ligasse para os pais dela virem nos buscar. Enquanto o telefone chamava, vi ela olhar além de mim, para a margem do lago, e empalidecer. Ela levantou a mão e apontou para o que estava vendo. Virei-me e lá estava o homem, andando lentamente pelo caminho que circulava à borda do lago, nos encarando. Ficamos no meio do lago, observando ele dar 2 voltas completas, sem desviar o olhar de nós, antes de finalmente desaparecer. Tentamos várias vezes falar com a família dela, mas estávamos tão assustadas que foi difícil nos concentrar. O sol continuava baixando e o céu escurecia cada vez mais. Eventualmente,
Conseguimos que alguém fosse nos buscar com a caminhonete, mas quando chegamos à margem, já estava bem escuro. Sinceramente, não sei o que teríamos feito se não tivéssemos conseguido ligar para pedir carona. Olhando para trás, não sei por que não fomos até a sorveteria no final das contas. Contamos para algum adulto lá e pedimos para eles chamarem os pais dela. Mas, seja como for, tudo deu certo no final e conseguimos voltar em segurança. Felizmente, nunca mais vimos aquele homem. Isso aconteceu no início de 2017. Eu tinha me mudado recentemente de uma cidade grande para uma cidade pequena no meio oeste, para me reerguer e me separar dos maus hábitos que havia desenvolvido anteriormente. Antes, eu morava na costa oeste e trabalhei para um casal que cultivava erva, apenas aparando suas plantas durante uma temporada com alguns outros aparadores. Nada demais me chamou a atenção, exceto pelo fato de que o cara, que tinha cerca de 30 e poucos anos, era um completo babaca e super protetor com sua erva. E a namorada dele era alguém com quem eu normalmente não me daria bem. Mas até que ela era ok. De qualquer forma, eu aparei a erva deles naquela temporada e eles me pagaram uma parte adiantada. Ele, ou melhor, o cara, disse que o resto viria depois de vender alguns quilos, porque era assim que o negócio funcionava. No fim, eles realmente me pagaram em algumas semanas, então estava tudo bem comigo. Porém, o homem continuava me mandando mensagens depois que me mudei para o meio oeste, com coisas aleatórias do tipo: "Oi, como você está?" Eu nunca gostei desse cara. Tive uma má impressão dele desde o início, e a esposa, namorada dele, era amiga de uma amiga próxima. Então acabei dando o benefício da dúvida, eu acho. Enfim, na primavera seguinte, a esposa, namorada, começou a me mandar mensagens de texto, perguntando se eu estaria disponível para cuidar da casa deles enquanto estavam de férias fora do país. Naquele momento, eu estava morando no Colorado e a fazenda ficava na Califórnia. Eu ainda não tinha um emprego fixo e eles estavam oferecendo um bom dinheiro para tomar conta da casa, além de um extra para aparar um pouco da erva que tinha sobrado da temporada. Estupidamente, dirigi 17 horas com cifrões nos olhos. E então começou todo o inferno. Vou tentar resumir, mas o essencial é que alguém estava naquela casa o tempo todo enquanto eu cuidava dela. Vou tentar explicar o cenário o melhor que puder. Eles tinham uma casa grande com um quarto de jardineiro anexado à casa principal. No quarto do jardineiro havia um quarto, um banheiro, um fogão elétrico, uma chaleira e uma área de cozinha. Também havia uma porta que conectava essa área à casa principal, mas ela estava bloqueada do meu lado por uma estante. Quando me convidaram para cuidar da casa, eles ainda ficaram por 2 a 3 dias, e nesse período, parafusaram a porta pelo outro lado, de modo que eu não podia acessar a casa principal. Para ser honesta, isso não me incomodou. Eu até entendi por que eles trancavam a casa daquele jeito, mas as coisas ficaram realmente estranhas depois disso. Fiquei sozinha por alguns dias, apenas aparando erva, passeando com os cachorros, enchendo os comedouros dos beija-flores e cuidando da casa como deveria. Para falar a verdade, essa casa ficava no meio do nada, então eu nem achava que alguém poderia aparecer por lá. A esposa namorada ligava do Marrocos de vez em quando para checar como eu estava. Eu achei que tudo estava bem, até que comecei a ouvir água correndo na cozinha da casa, a parte a qual eu não tinha acesso, mas que era diretamente conectada. Imediatamente, liguei para o casal, ou talvez mandei uma mensagem, e contei que estava ouvindo alguém na casa deles. A resposta foi literalmente: "Não é da sua conta o que você ouve do outro lado da parede." Isso me deu um nó no estômago. Eu estava no meio do nada, trancada no terreno deles por um portão, contratada para cuidar da casa, e de repente não era da minha conta se alguém estava dentro da casa. Isso me assustou muito, e eu ainda tinha mais 2 semanas para ficar lá, sem sinal de celular. Fiquei verdadeiramente apavorada. Nos dias seguintes, senti ondas alternadas de medo e calma. Em um momento, eu estava sentada do lado de fora com os cachorros e eles correram para o lado da casa abanando o rabo, como se estivessem cumprimentando alguém. E eu ouvi um shhh, bem baixinho, e passos se afastando. Continuei ouvindo sons de TV, micro-ondas e água correndo vindos da casa principal.
O jeito que a esposa, a namorada, falava comigo por mensagem era muito pessoal em relação ao que eu estava fazendo. Ok, talvez eles tivessem uma câmera instalada, apesar de eu ter revistado o quarto procurando qualquer dispositivo. Mas os sons e até os cachorros reagindo ao que eu ouvia eram suficientes para mim. Depois que percebi que eu estava cuidando da casa, mas sendo vigiada de alguma forma, comecei a brincar com isso. Não sei se pensei que iria morrer de qualquer jeito, ou se talvez, agindo maluca o suficiente, eles desistiriam do que quer que estivessem planejando. Uma noite, estava sentada na pequena varanda fumando um cigarro tarde da noite. Devia ser entre 11 e meia-noite, e ouvi alguém andando ao redor da casa. Então, levantei, abri e fechei a porta do quarto do jardineiro para parecer que eu tinha entrado, mas na verdade fiquei parada do lado de fora com um cigarro. Imediatamente, alguém veio do lado da casa, percebeu que eu ainda estava ali e correu para o mato. Na minha cabeça, eu tinha montado uma pequena armadilha para ver se estava delirando, e isso provou que eu não estava. Comecei a fazer coisas malucas porque estava sozinha. Nada muito extremo, só toquei Backstreet Boys no volume máximo, transformei as latas de lixo deles em um conjunto de bateria e andei topless por aí. Honestamente, pensei que, se essas pessoas eram loucas o suficiente para me observar enquanto eu cuidava da casa, eu precisava fazer algo ridículo para afastá-las. Talvez isso não faça sentido para você, mas me lembrei do episódio de Hey Arnold, onde o valentão o ameaça, e ele diz: "Não me bata, eu me bato, eu sou louco." De qualquer forma, o casal finalmente voltou do Marrocos e agiu como se não quisessem me pagar. Acabaram pagando depois de alguma discussão, mas cara, nunca vá cuidar da casa de pessoas que você realmente não conhece no Triângulo Esmeralda, como eu fiz. Ou melhor, nem vá lá, porque é um negócio genuinamente sombrio. Cresci em uma bela casa no campo. Morei lá minha vida inteira até me mudar para a faculdade. Meu pai, que era carpinteiro, construiu a casa antes de eu nascer. Gostava de estar lá em todas as estações do ano, mas tenho que admitir que o outono sempre foi minha época favorita. Tudo ficava lindo, com as folhas mudando de cor e caindo por toda a parte. Contudo, houve um dia de outono que não poderia ser descrito como bonito de forma alguma. Estava muito úmido e ventoso. Não sabia o que caía mais forte, as folhas ou a chuva. Mas isso não importava, pois era fim de semana e eu não precisava sair para ir à escola. Tinha tarefas escolares para fazer, então fiquei no meu quarto, no segundo andar da casa, fazendo meu dever de casa na escrivaninha. Meus pais não estavam em casa. Ambos trabalhavam longas horas nos fins de semana. Então, eu estava sozinha na casa. Isso era bastante comum e não me incomodava, mesmo quando o tempo lá fora estava tão escuro e assustador quanto naquele dia. Meu quarto ficava voltado para a frente da casa. Minha escrivaninha ficava logo abaixo da janela frontal, com vista para o gramado e a entrada da nossa casa. Enquanto estudava, ocasionalmente olhava para fora, observando a mistura de condições climáticas. Na verdade, achava isso calmante e útil para minha concentração. Podia ver até o fim da nossa entrada e a estrada que passava em frente à casa. Em um momento, notei alguém caminhando pela estrada. Não dei muita atenção, pois era comum ver pessoas passeando por ali. Embora fosse um pouco estranho alguém fazer isso com o tempo tão ruim, sabia que algumas pessoas gostam de caminhar mesmo em condições adversas. Voltei ao meu estudo até que, alguns momentos depois, enquanto tentava responder a uma questão no final do capítulo, olhei novamente pela janela. Dessa vez, vi que a pessoa que estava caminhando havia parado na entrada da nossa propriedade. Não estava mais andando, apenas parado, olhando para a casa. Fiquei curiosa, mas nossa casa era bonita, então poderia ser apenas alguém admirando-a. Quando voltei a focar no trabalho, percebi que a pessoa começou a caminhar lentamente pela entrada. Comecei a me perguntar quem poderia ser. Não fiquei ansiosa, supondo que fosse alguém que conhecíamos, mas não conseguia associar o físico daquela pessoa a ninguém que eu conhecesse. Além disso, por algum motivo, não conseguia distinguir bem as feições dela. Enquanto a pessoa se aproximava cada vez mais da casa, tentei ao máximo identificar quem era, mas sem sucesso.
Comecei a pensar que poderia ser um vendedor ou algo assim, mas me perguntei por que estariam a pé, especialmente em um dia como aquele. Quando chegaram perto da casa, esperei que fossem até a varanda e batessem na porta da frente. No entanto, essa pessoa foi para o lado da casa. Foi aí que comecei a ficar um pouco assustada, sem conseguir pensar em nenhum motivo válido para alguém estar ali. De repente, a energia elétrica da casa caiu. Soube imediatamente que era por causa daquela pessoa. Havia uma caixa com um disjuntor no lado da casa que desligava a energia de toda a casa. Sem saber exatamente o que fazer, mas agora realmente assustada, peguei meu rifle no armário. Já tinha o rifle há alguns anos, pois gostava de caçar com meu pai. Carreguei-o rapidamente, esperando estar exagerando. Desci as escadas devagar, nervosa, mas ainda sem sentir que estava em perigo. Não tinha ouvido nenhum barulho que indicasse que alguém havia invadido a casa. No andar de baixo, não vi nada pela porta da frente ou pelas janelas. Assim, decidi verificar a cozinha, que ficava nos fundos da casa. Quando cheguei lá, fiquei chocada ao olhar pela janela da porta dos fundos. Havia alguém ali, usando uma máscara de palhaço de borracha e apenas olhando para dentro da janela. Não era uma máscara comum, era claramente uma máscara de palhaço de terror, feita para ser assustadora. Ele também estava coberto de folhas molhadas, o que o tornava ainda mais sinistro. A pessoa levantou a mão e acenou para mim, enquanto eu permanecia paralisada. Não tenho medo de palhaços, mas tenho medo de pessoas mascaradas que desligam a eletricidade da minha casa quando estou sozinha. Talvez ele tenha escolhido essa máscara porque sabia que muitas pessoas têm medo de palhaços. Levantei rapidamente o rifle e apontei para ele. Ele mudou o aceno de olá para adeus e desapareceu rapidamente. Peguei o telefone da cozinha e liguei para meu pai no trabalho. Ele era mecânico e tinha sua própria oficina, então disse que viria para casa imediatamente, mas insistiu que eu ficasse dentro de casa. Segui suas instruções, embora fosse difícil. Eu tinha o rifle, então não estava completamente aterrorizada com a ideia de sair, mas esperei até ele chegar. Quando chegou, meu pai procurou por toda a área e não encontrou ninguém, o que não foi uma surpresa. Ele morava na cidade e a viagem até nossa casa era longa. Não encontramos ninguém e quem quer que fosse teve sorte. Meu pai podia ser bem violento quando queria e não há como saber o que teria feito se pegasse aquele cara. Essa pessoa nunca voltou, então nunca descobrimos quem era. Eventualmente, atribuímos o incidente a um idiota qualquer tentando assustar alguém, mas nunca tivemos certeza. Eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo, mas sempre ouvia histórias parecidas em programas policiais na TV. Isso aconteceu há uns 5 anos, quando eu estava voltando de um fim de semana na casa dos meus avós no interior de São Paulo. Como sempre, fui de carro, um Fiat Uno velho, mas valente, e decidi pegar a estrada no domingo à noite. Na época, achei que seria mais rápido evitar o trânsito da manhã de segunda. A estrada era daquelas estaduais, com muitos buracos e pouquíssima iluminação. Eu já conhecia bem o caminho, mas aquela noite parecia mais escura que o normal. O rádio não pegava, só dava estática. Então fiquei dirigindo com a única companhia dos faróis do carro, iluminando o asfalto gasto e as sombras das árvores no acostamento. Depois de uns 40 minutos na estrada, algo estranho aconteceu. Logo à frente, avistei um carro parado com o pisca-alerta ligado no acostamento. Achei que podia ser alguém precisando de ajuda, mas como minha mãe sempre dizia para ter cuidado com estranhos, reduzi a velocidade sem parar completamente. Conforme passei devagar pelo carro, percebi que não havia ninguém dentro. A porta do motorista estava entreaberta, mas o interior estava vazio. Foi aí que meu coração começou a acelerar. Pisei no acelerador, tentando ignorar a sensação ruim no estômago, quando escutei um barulho alto, como um bam, vindo do teto do meu carro. Minha visão tremeu por causa do impacto. Olhei pelo retrovisor e, no mesmo instante, vi a silhueta de alguém se mexendo no capô. Um homem magro, descalço e sem camisa, estava praticamente deitado no vidro traseiro do meu Uno, segurando as bordas como se estivesse tentando se firmar. Eu entrei em pânico.
Não conseguia entender de onde ele tinha surgido ou como tinha subido no carro tão rápido. Meu reflexo foi pisar fundo no acelerador. O Uno gritava, mas o homem continuava lá, grudado como um bicho. Por um segundo, ele inclinou a cabeça para olhar pelo vidro e eu pude ver o rosto dele. Era um homem sujo, com os olhos arregalados e a expressão de puro ódio. Aquela visão me marcou. Ele começou a bater os punhos contra o vidro traseiro, que começou a rachar. Eu não sabia o que fazer, só conseguia gritar enquanto tentava manter o carro reto na pista. Naquele momento, uma curva apareceu e eu tive um impulso instintivo. Joguei o volante bruscamente para a direita, fazendo o carro chacoalhar e sair para o acostamento por um segundo. Foi o suficiente para o homem perder o equilíbrio e ser lançado para o chão, rolando na beira da estrada. Não parei para olhar, nem para respirar. Continuei dirigindo em alta velocidade até chegar a uma pequena cidade, onde parei em um posto de gasolina. Desci do carro tremendo, e os frentistas vieram perguntar o que tinha acontecido. Um deles até comentou que aquela estrada era perigosa e que já tinham ouvido histórias sobre homens forçando carros a parar para emboscar os motoristas. Fui até a delegacia daquela cidade na manhã seguinte para fazer um boletim de ocorrência, mas senti que nem o policial acreditou muito na minha história. Às vezes é só um nóia, moça. Tem que tomar cuidado mesmo, ele disse, quase como se não fosse grande coisa. Nunca descobri quem era aquele homem, ou se ele estava sozinho. O que me assusta mais é pensar no carro parado com a porta aberta. Era uma armadilha? Ele estava me esperando? Desde aquele dia, evito dirigir sozinho à noite em estradas desertas. Ainda sonho com aquele rosto olhando pelo vidro, e quando ouço barulhos no teto do carro, meu coração quase para. Eu trabalhava no Six Flags Magic Mountain. Enquanto estocava um dos carrinhos de dentro de um local vazio e não que não era mais usado, tive uma experiência inexplicável. O local em que eu estava costumava ser um restaurante. É vazio e sem animais, e só é usado em algumas ocasiões para talvez algum treinamento. As mesas que usamos para o restaurante foram empilhadas de cabeça para baixo de um lado do salão. As mesas eram pesadas, eram de concreto e precisavam de 2 caras para movê-las. Ao entrar no local e começar meu inventário, me senti desconfortável, e achei que estava cansado e assustado porque era tarde. Para chegar à sala de estoque, você tem que passar pela área de jantar com as mesas, e eu fiz isso sem incidentes. Depois de contar nossos sorvetes caros, eu me viro para sair do jeito que vim e trancar. O que eu me deparo quando me virei pelo canto escuro me assustou. Bem ali, bloqueando minha saída, estavam 3 mesas com o lado certo para cima e alinhadas obstruindo meu caminho. Eu perguntei se alguém estava lá e fui recebido com silêncio. Eu simplesmente me virei e corri para a entrada dos fundos e deixei o prédio. Depois, expliquei a um colega de trabalho como eu estava sozinho lá em cima e não ouvia absolutamente ninguém. E como as mesas pesadas demais foram movidas e viradas tão rapidamente e silenciosamente. Mais tarde me disseram que um menino com problemas cardíacos correu até a colina, brincando com seus amigos e essencialmente caiu morto bem na frente daquele restaurante, provavelmente a 3 metros de onde o incidente ocorreu. Odeio fechar a noite agora. Depois de visitar minha família recentemente no Novo México, eu queria compartilhar essa história. O que me lembrou desses eventos foi na verdade uma viagem que eu fiz com meu irmão. Desfrutando de alguns cenários do interior, já que eu moro numa grande cidade. Voltando da nossa viagem, meu irmão tomou uma rua secundária que nos levaria a uma estrada principal de volta para nossa casa. Quando ele entrou nela eu imediatamente tive arrepios, me lembrando desta estrada. Estávamos na Rua Hermanas. Uma estrada de terra realmente esboçada que adorava furar pneus, sacudir seu veículo incontrolavelmente enquanto dirigia e tinha o comprimento de cerca de 2 campos de futebol.
Mas acima de tudo, essa estrada era assustadora à noite. Felizmente, sobrou luz suficiente quando cruzamos a rua e voltamos para a estrada pavimentada de volta para nossa casa. Quando eu estava no último ano do ensino médio, comecei a namorar uma garota que morava no campo com a família dela. Uma vez que você cruzou a rua Hermanas e desacelerou no sinal de pare, você virava à direita e havia alguns trailers e casas que residiam em torno da área. Na estrada em si, havia apenas algumas casas, algumas eram ranchos. Então eu a levava para sua casa da minha casa à noite, e no começo eu nunca vi nada. Mas não se engane, à noite a estrada era sua própria coisa. A estrada era escura, quero dizer, um verdadeiro breu. A estrada tinha algo como trincheiras no lado, acho que para evitar que a chuva inundasse a estrada. Mas se você não estivesse prestando atenção lá fora no escuro, você poderia parar nelas. Você realmente tinha que prestar atenção ao atravessá-la, considerando todos os elementos que dificultavam a travessia. Mas desde o início do meu último ano até a formatura, eu estava levando minha namorada para casa e dirigindo na estrada à noite e nunca vi nada. Então, cerca de um mês depois da formatura, eu estava levando minha namorada para casa durante o dia quando vimos uma rajada gigante de sujeira nas mesquites, um tipo de arbusto, ao lado de Hermanas. Quando nos aproximamos, percebemos que era um carro que tinha capotado no mato. Saímos e fomos ao local. Um cara da minha idade na época estava sentado perto do carro capotado e sangrando pela mão. Perguntamos se estava tudo bem e imediatamente chamamos uma ambulância. Ele realmente não se machucou muito além de cortar um pouco os dedos quando o carro capotou. Mas ele estava definitivamente em choque. Demos-lhe uma toalha e perguntamos o que tinha acontecido. Tudo o que ele realmente dizia é que de alguma forma ele perdeu o controle do carro. Quando o socorrista chegou, nós fomos embora. Não muito tempo depois disso, talvez algumas semanas, eu tive 3 experiências dirigindo para a casa da minha namorada, que me impediram de dirigir por aquela estrada novamente. Isso aconteceu quando eu tinha 19 anos, tenho 33 agora. Então não consigo lembrar exatamente de tudo o que aconteceu, mas eu me lembro que foi no decorrer de 2 meses. Primeira experiência. Uma noite, enquanto dirigia para a casa da minha namorada, encontrei um cachorro morto deitado perto da estrada. Lembro-me que era um pitbull, um grande, parecia marrom, mas ele estava lá esparramado, como se alguém tivesse movido seus membros para tornar a figura mais dramática. Bem, com certeza funcionou comigo. A cena era inquietante. Contei à minha namorada quando cheguei lá, e pensamos que talvez um cachorro vizinho tivesse sido atingido e alguém tentou movê-lo. Quando saí e dirigi pelo local que tinha visto o cachorro, ele tinha sumido. Segunda experiência. Uma noite eu decidi dormir na minha namorada. Era tarde, talvez por volta de 1 da manhã. Estou dirigindo pela estrada quando, de repente, vejo alguém na beira da estrada acenando freneticamente com os braços tentando me fazer parar. Lembro-me que realmente me assustou, então quando eu me aproximo de onde eles estão acenando, eu começo a encostar para ver o que está acontecendo. Quando eu vejo a figura baixar braços, e olhar para mim de um jeito muito estranho e se mover para trás, e quando foi para trás, ele sumiu. Até hoje a melhor maneira que eu posso descrever é como se eu estivesse acenando para a figura, e ela não fazia nada a não ser me encarar e se dirigir para as sombras. Sabia que ele estava me vendo, mas só recuava. Foi apavorante. Terceira experiência. No que seria a minha última vez nesta estrada até agora, uma noite enquanto voltava para casa. Eu tinha acabado de virar para a estrada quando meu carro começou a tremer incontrolavelmente. Eu pensei, ok, talvez a terra na estrada seja ruim deste lado, então vou ficar do outro lado até o fim, mas a mesma coisa aconteceu. Sacudindo sem controle o meu caminhão, eu estou dirigindo em velocidade normal passando por cima das lombadas quando, de repente, minha caminhonete começa a querer perder o controle. Lembro-me vividamente. Meu caminhão estava sendo empurrado perto do acostamento da estrada. Eu estava segurando o volante tentando endireitar e pisando no freio, porque por alguma razão o caminhão tinha se descontrolado. O caminhão finalmente parou quando a frente bateu em alguns arbustos. Fiquei abalado depois disso.
Parecia que alguém estava arrastando minha caminhonete para fora da estrada, e eu estava resistindo a ele. Eu dei ré e me mandei para fora de lá. Eu estava tão assustado que joguei a cautela pela janela na minha fuga. Depois daquela noite, nunca mais fui para a estrada. Contei à minha namorada, e a parte da minha família o que aconteceu. Eu sempre presumo que ninguém acreditaria nisso, então eu nunca dei muita atenção a isso, e eu não queria que eles me fizessem levá-los até lá. Até que minha namorada se mudasse comigo na cidade, eu pegava outro caminho para a casa dela a partir de agora. Eu vinha do lado oposto de onde as casas eram em uma estrada rural pavimentada principal. A coisa mais assustadora até hoje foi o primeiro encontro que eu tive na estrada com aquele garoto que capotou seu carro. Eu me lembro dele dizendo que não sabia como tinha perdido o controle do carro. E meu último encontro naquela estrada foi algum tipo de entidade tentando me jogar para fora da maldita estrada. Então eu me pergunto se talvez ele tenha sido jogado para fora da estrada. Eu sei que o dele foi durante o dia, mas ainda assim, não foi muito longe de onde meu caminhão finalmente parou. Eu tinha colocado a experiência no fundo da minha mente por anos, mas quando meu irmão pegou aquela estrada de terra para nos levar para casa, todo o medo voltou. Isso tem sido algo que tem pesado na minha mente por um tempo, porque eu sou um grande crente no paranormal, enquanto de alguma forma sendo muito cínico quanto às minhas próprias experiências, então eu constantemente duvido de tudo, apesar de ser um crente. Há um mês atrás eu estava hospedado com um parente no Queens, Nova York, porque eu estava passando minhas férias de verão lá. Eles tinham um filho que morreu muito jovem quando ele foi atropelado por uma van enquanto atravessava uma rua em sua moto. Isso, como você poderia imaginar, sacudiu a família muito, e compreensivelmente sua mãe, minha tia, recolheu suas cinzas após sua cremação e manteve-a na casa em que eu estava hospedado. Avançando uma década, seus 2 filhos, sendo uma filha e um filho, acabaram com problemas mentais, associado ao mau uso de remédios, acabaram em estado vegetativo. Como você pode imaginar, isso foi difícil para minha tia e tio, que sobraram com 2 crianças doentes e também a filha de sua filha. Mas quando eu vim para passar 2 meses com eles, eles ficaram felizes em me receber lá. Afinal eu tenho apenas 20 anos e agia como se tivesse 15 boa parte do tempo, e todos nós nos unimos muito. Eu fazia trabalho elétrico com meu tio e cozinhava com minha tia. Resumindo, eles começaram a se referir a mim como seu filho e constantemente diziam como eu lembrava eles de seus filhos antes dos acontecimentos trágicos. Mas agora, para a parte assustadora, e o ponto principal desse relato. Uma noite, eu estava dormindo e de repente acordei sem motivo algum lá pelas 4 da manhã. Eu dormi na sala de estar em uma daquelas camas dobráveis de hospital que seu outro filho usou, e eu podia ver até as escadas de onde eu dormia. Para minha surpresa, quando eu acordei, vi claramente um menino, mas ele parecia fora do lugar, meio distorcido e embaçado, se você consegue entender o que eu quero dizer. Este garoto era magro e um pouco mais baixo do que eu, em torno de 1,60 metros. Ele usava uma camiseta branca e calças largas, mas quando virei a cabeça para olhar para ele, ele tinha ido embora. Isso foi só o começo. Eu estava perplexo olhando para onde ele estava antes de desaparecer, mas eu podia ouvir algo andando em minha direção porque o chão rangia. Meu coração batia depressa, em seguida, e esta foi a coisa mais estranha. A cama, como mencionado antes, era uma cama de hospital. Isso significa que ela usava molas como moldura e não madeira, como você normalmente vê. Minha cama apenas começou a ranger como se alguém estivesse em cima dela e pressionando as molas. Então eu comecei a sentir como se alguém estivesse pressionando-me, tentando me sufocar, mas eu não surtei porque eu ainda podia respirar perfeitamente bem, apesar de toda aquela pressão que eu estava sentindo no meu pescoço e peito. Parou por um momento e aconteceu de novo. Instantaneamente eu estava sentindo a pressão no meu peito. A cama começou a afundar mais e a ranger. Depois que parou, sentei-me e olhei em volta, respirei fundo, virei as costas e dormi. Até hoje não tenho certeza se foi apenas paralisia do sono ou um encontro paranormal.
Também, ao contar esta história para meus parentes, eles quase choraram e me disseram que eu descrevi seu filho que foi atropelado pela van, mesmo que eu nunca tenha visto uma foto dele antes em toda a minha vida. Eu estava dirigindo tarde da noite do Brooklyn para Vermont, com destino à cabana do meu amigo John. Íamos passar o fim de semana praticando snowboard, e eu tinha todo o meu equipamento na caçamba do meu Ford F-150, uma caminhonete 2006 que, embora confiável, já havia me deixado na mão algumas vezes. O clima estava carregado e frio, nevava levemente, e a estrada estava completamente deserta enquanto eu cruzava a região montanhosa, com apenas a escuridão e o silêncio absoluto ao meu redor. O ponteiro do relógio marcava quase 1h da manhã, e eu estava a uns 45 minutos do meu destino. Foi nesse ponto que o caminhão começou a apresentar problemas. O motor, sem aviso, entrou na zona vermelha, superaquecendo rapidamente. Encostei, esperando que esfriasse um pouco, e tentei avançar devagar, mas assim que voltei à estrada, o motor tornou a aquecer, me forçando a parar outra vez. Em meio à neve e ao frio, desci para verificar debaixo do capô, mas a iluminação fraca e as condições não ajudavam. Eu estava isolado e sem sinal de telefone, algo comum com a T-Mobile naquela área. Sem comunicação, fiquei completamente à mercê da sorte. Alguns minutos se passaram, e eu estava de volta ao carro, deixando o motor desligado para evitar o superaquecimento. Decidi aguardar até que, finalmente, um pequeno Toyota apareceu na estrada deserta. Pisquei os faróis e abri a porta, sinalizando para o motorista parar. Ele reduziu a velocidade, abaixou o vidro e perguntou o que havia acontecido. Expliquei que minha caminhonete estava superaquecendo e pedi para usar seu telefone. Depois de uma breve pausa, ele concordou e me passou o celular. Liguei para John, que me orientou a contatar uma empresa de reboque próxima e prometeu vir me buscar. Depois que fiz as ligações, devolvi o telefone ao motorista do Toyota, agradecendo. Ele acenou em silêncio, fechou o vidro e desapareceu estrada afora. Com ele longe, voltei para a caminhonete e, em um impulso, apaguei os faróis. O breu ao meu redor era assustador, uma escuridão tão densa que parecia engolir tudo. Alguns minutos se passaram quando, do nada, um estrondo assustador fez o vidro do lado do passageiro tremer. Um homem, envolto em um casaco preto com capuz, batia na janela e gritava por ajuda, implorando que eu o deixasse entrar. A neve o cobria, e ele parecia desorientado. Mas havia algo estranho. Ele tentava abrir a porta mesmo sem esperar por uma resposta minha. Liguei a lanterna para tentar ver melhor, mas a luz era fraca demais. Perguntei a ele o que estava acontecendo, e ele disse que estava perdido e congelando. Instintivamente, hesitei. Algo não estava certo, e quando comecei a pensar em uma desculpa para não abrir a porta, ele começou a bater no vidro mais forte, gritando desesperadamente. Sem alternativas e tomado pelo pânico, liguei o motor, coloquei o carro em movimento e saí em alta velocidade, ignorando o superaquecimento. Conforme avançava pela estrada, notei algo que fez meu coração parar. Mais à frente, as luzes traseiras de um carro apareciam, estacionado na beira da estrada. Quando passei por ele, reconheci o Toyota do homem que havia me emprestado o telefone. Fiquei perplexo. Como ele poderia ter surgido lá à frente? Reduzi a velocidade espiando e percebi pegadas frescas na neve, levando do carro até onde eu estava. Continuei dirigindo com o motor a ponto de explodir, até ver, finalmente, os faróis do caminhão de reboque se aproximando. O motorista piscou as luzes para mim e encostou ao meu lado. Relatei o que havia acontecido e ele fez um comentário descontraído sobre como tinha chegado bem na hora. Rapidamente, ele prendeu minha caminhonete no reboque e em menos de 15 minutos estávamos prontos para partir. Durante todo esse tempo, o Toyota não passou por nós. Era como se o motorista tivesse sumido. John e eu conseguimos aproveitar o fim de semana, e o conserto da caminhonete não foi tão complicado, apenas uma bomba d'água quebrada. Mas depois daquela noite, decidi vendê-la. Não consigo esquecer o pavor de estar sozinho naquela estrada, nem a sensação de que, se eu tivesse aberto a porta para aquele homem, algo terrível teria acontecido.
Quando eu tinha 17 anos, tive minha primeira namorada. Naquela época, morava com minha mãe desde que meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos. Um dia, convidei minha namorada para um encontro. Ela parecia triste e eu queria animá-la. Nós dois tínhamos empregos de meio período. Eu trabalhava em um supermercado local e ela em um Starbucks. Trabalhávamos nos turnos diurnos e estávamos no último ano do ensino médio, o que deixava nossas noites livres de tarefas escolares, especialmente numa sexta-feira. Depois do trabalho, passei na casa dela e fomos a um pequeno restaurante a 10 minutos de onde eu morava. Era o que cabia no meu orçamento. Conversamos enquanto comíamos, tentando aproveitar o tempo, mas ao terminar, ela expressou tristeza pela rapidez com que nosso encontro acabara. Eu expliquei que não podia levá-la para um lugar mais caro. Combinamos então de dar uma volta noturna de carro sem rumo certo, apenas para prolongar um pouco mais aquela noite. Dirigimos pela cidade e seguimos até uma estrada quase deserta que adentrava uma floresta. Eventualmente o asfalto terminou e passamos para uma estrada de terra. Foi quando percebi que precisava muito ir ao banheiro. Contei para ela, que também disse precisar, e sem alternativas, paramos. Assim que saímos do carro, fomos atingidos por um cheiro forte e horrível, algo que nem conseguíamos identificar. Minha namorada chegou a engasgar com o cheiro. Para tranquilizá-la, disse que provavelmente alguém tinha passado por ali e deixado algum rastro. Apontamos para uma área plana ali perto e decidimos fazer tudo o mais rápido possível para sair logo daquele lugar. Ao voltarmos para o carro, ouvimos um barulho do lado esquerdo, um som claro de galho sendo quebrado. Meu primeiro pensamento foi que fosse algum animal, e o medo tomou conta. Apertei o passo, apressando-a, mas antes de conseguirmos abrir a porta do carro, um grito alto e desesperador ecoou pelo ar, vindo daquela mesma direção. Minha namorada congelou, assustada, e me pediu para não ir investigar, mas eu senti que devia, só para garantir que estávamos seguros. Tranquei as portas do carro e me dirigi ao local do barulho, enquanto ela me observava com olhos aflitos. A cada passo, o silêncio da noite ficava mais denso, e quando me aproximei do ponto onde tínhamos ouvido o barulho, acendi a lanterna do celular e tirei uma foto com o flash para enxergar melhor. Assim que a luz do flash iluminou a escuridão, vi uma figura, um homem de pé, usando uma camisa branca com listras pretas, segurando uma lona azul à sua frente. Ele estava imóvel, como se tivesse sido congelado ali. Aquela visão me paralisou por um instante, mas em seguida, corri o mais rápido que pude de volta para o carro. Destranquei as portas, entrei e dei partida. Minha namorada percebeu meu pavor e me perguntou o que tinha acontecido, mas só consegui responder que explicaria depois. Eu só queria tirá-la e me tirar de lá o mais rápido possível. Dirigimos em silêncio pela cidade até que finalmente chegamos à casa dela. Fomos direto para o quarto, ainda em choque. Quando finalmente nos acalmamos, contei a ela o que tinha visto e mostrei a foto no celular. Assim que ela olhou a imagem, seu rosto empalideceu e ela compartilhou o mesmo medo que eu sentia. Passamos a noite juntos, pois o medo de voltar para casa era muito maior do que qualquer outra coisa. Hoje, aos 23 anos, eu e ela já não estamos mais juntos, mas continuamos amigos. Ainda nos lembramos daquela noite como a experiência mais assustadora que vivemos. E até hoje, toda vez que penso nisso, a imagem daquele homem segurando a lona azul permanece marcada na minha mente, deixando sempre um misto de pavor e mistério. Era o final do verão de 2011, e eu tinha quase 19 anos. Costumava sair com o meu melhor amigo, um pouco mais novo que eu. Vivíamos em uma área rural do sudoeste da Virgínia, a cerca de 15 minutos de Mount Airy, Carolina do Norte. Naquela região, praticamente tudo fechava por volta das 22 horas. Então, quando a noite chegava, tínhamos que inventar nossos próprios modos de diversão, o que nunca foi problema. Sempre encontrávamos uma maneira de passar o tempo. Naquela noite, nossa aventura começou de maneira inofensiva. Primeiro, fomos ao shopping e depois andamos pela cidade em busca de garotas. Quando isso não deu certo, decidimos jogar boliche até o lugar fechar. Mais tarde, já perto da meia-noite, fomos caminhar pela Main Street, explorando becos e fingindo sermos mais destemidos do que realmente éramos.
Mesmo assim, nunca sentimos que estivéssemos em perigo, já que aquela área era conhecida por ser tranquila e com baixos índices de crime. Cansados das ruas desertas, fomos até a Waffle House, um dos poucos lugares abertos tão tarde para matar a fome. Depois de comer e fazer uma rápida parada no Walmart, ainda não estávamos prontos para encerrar a noite. Decidimos então pegar o carro e dirigir por algumas estradas rurais. Esse tipo de passeio era comum para nós, afinal ali era preciso criar a própria diversão. Seguimos por um trecho que eu tinha percorrido apenas uma vez, e isso durante o dia, mas mesmo sendo um pouco desconhecido, decidimos seguir em frente. A estrada, embora pavimentada no início, logo cruzou a fronteira para a Virgínia e se transformou em uma via de terra, típica da região. Dirigíamos devagar, pois o caminho estava em péssimas condições por causa das chuvas recentes. Com a cautela natural de quem não conhece bem o trajeto, íamos avançando lentamente enquanto observávamos a escuridão ao nosso redor. Não esperávamos encontrar nenhuma outra pessoa, já que aquela estrada era cercada por árvores e sem qualquer iluminação. Enquanto dirigíamos, uma luz acesa chamou nossa atenção. Era de uma varanda à distância, e embaixo dela, um homem estava parado. Ele ficou imóvel, com exceção de sua cabeça, que acompanhava nosso movimento como se nos vigiasse. Aquilo nos incomodou profundamente, mas tentamos racionalizar, imaginando que ele talvez tivesse saído apenas para fumar. Mesmo assim, o comportamento era estranho o suficiente para que aumentássemos um pouco a velocidade, ansiosos para nos afastar. Poucos minutos depois, chegamos ao final daquela estrada de terra, retornando a uma via pavimentada mais familiar. Começamos a relaxar e a rir da situação, sentindo-nos mais seguros enquanto deixávamos aquele desconforto para trás. A estrada onde agora estávamos passava pelo topo de uma pequena montanha, de onde podíamos ver a cidade abaixo, iluminada e tranquila. Foi então que, a certa distância, algo apareceu nos faróis do carro. Parecia ser um cervo, o que não seria nada incomum por ali. Diminuímos a velocidade, mas ao nos aproximarmos, notamos que o que víamos era muito mais claro que a pelagem marrom de um cervo. Presumimos que poderia ser um animal albino, mas ao chegar mais perto, percebemos que não era um animal. Era uma pessoa. Alguém que andava pela estrada de costas para nós, do lado correto para pedestres, na contramão do trânsito. Meus olhos se encontraram com os do meu amigo, ambos incrédulos. Conforme nos aproximamos, o mistério daquela figura se tornou ainda mais perturbador. Era uma mulher de cabelos grisalhos, usando uma camiseta branca e calças igualmente brancas. Quando estávamos a cerca de 15 metros, ela se virou lentamente, revelando um rosto envelhecido e cansado, com olheiras profundas e pele marcada pelo tempo. Seus olhos, vazios, tinham um brilho insano, como se sua alma estivesse consumida por algo sombrio. De repente, ela ergueu as mãos e começou a agitá-las freneticamente enquanto corria em nossa direção. Mesmo de longe, pudemos ver o que parecia ser sangue seco em sua camisa e nas calças, além de uma grande faca em uma das mãos. Qualquer coragem que fingíamos ter desapareceu num instante. Pisamos no acelerador e não paramos até estar de volta à rodovia principal. O que seria uma viagem de 5 minutos até minha casa se transformou em um desvio de quase meia hora, apenas para garantir que estávamos realmente longe daquela visão aterradora. Durante semanas, acompanhamos o noticiário local, esperando ouvir algo sobre uma mulher que tivesse sido presa ou internada, mas nunca houve qualquer menção a ela. Agora, tantos anos depois, estou casado e moro perto da mesma área. Todos os dias passo pelas estradas onde a avistamos, mas nunca vi nenhum sinal dela novamente. No início deste ano, uma grande operação antidrogas e de combate à rinha de galos aconteceu em uma das casas daquela área. Desde então, me pergunto se aquele homem debaixo da varanda naquela noite estava, na verdade, montando guarda para atividades ilegais. Quanto à mulher, espero sinceramente nunca mais cruzar com ela novamente. Era uma noite tranquila quando saí do trabalho e me preparei para dirigir de volta para casa. Já passava da meia-noite, talvez por volta das 12h15, e eu seguia o caminho habitual. Minha cidade era o tipo de lugar calmo e tedioso, rodeado por bosques densos,
com poucas casas espalhadas e quase ninguém pelas ruas àquela hora. Estava quente, cerca de 24 graus, e por ser o solstício de verão, decidi baixar a capota do carro conversível para aproveitar o ar fresco da noite. A estrada estava deserta enquanto eu dirigia a uns 50 quilômetros, cercada de um lado por um vasto milharal e do outro por uma floresta sombria que se estendia por quilômetros. De repente, um grito aterrador cortou o silêncio da noite. Era uma voz feminina, aguda, pedindo ajuda. O som ecoou pela estrada, e embora eu tentasse, não conseguia discernir de qual lado vinha. Pisei nos freios bruscamente. O carro derrapou um pouco antes de parar. O grito soou de novo. Dessa vez parecia vir da floresta à minha esquerda. Ela estava claramente em perigo, chorando por socorro. Peguei o bastão que sempre mantinha no banco de trás e desci do carro, decidindo investigar. Avancei alguns passos para dentro da mata, com o coração disparado, e gritei para a mulher, tentando guiar-me pelo som. Ela respondeu quase imediatamente: "Por favor, me ajude." Sem pensar duas vezes, comecei a correr, desviando dos galhos e arbustos que bloqueavam meu caminho, enquanto os gritos esporádicos de "socorro" continuavam. Eu chamava por ela, pedindo que gritasse para que eu pudesse encontrá-la. No entanto, com o passar dos segundos, percebi algo inquietante. Por mais que eu corresse na direção do som, os gritos não pareciam ficar mais próximos, nem mais altos. Era como se a distância entre nós nunca diminuísse, mesmo que eu estivesse correndo em linha reta na direção da voz. Minha cabeça começou a girar, e o pavor tomou conta de mim. Eu gritava, pedindo para que ela dissesse onde estava, mas a resposta era sempre um socorro, distante e na mesma intensidade. De repente, uma terrível sensação de armadilha tomou conta de mim. Algo não estava certo. Parei de correr, olhei ao redor e decidi voltar. Virei-me e corri na direção de onde havia vindo, tropeçando e empurrando galhos pelo caminho, até que, aliviado, vi os faróis do meu carro piscando à beira da estrada. Mesmo enquanto corria de volta, os gritos da mulher continuavam no mesmo volume, como se ela ainda estivesse na mesma distância, me acompanhando. Não esperei mais um segundo. Entrei no carro, liguei o motor e acelerei o máximo que podia para sair dali, o coração disparado. Liguei para o 911, relatando o ocorrido às autoridades, mas sabia que não ficaria para investigar. Nos dias que se seguiram, contei a alguns amigos e familiares sobre o que tinha acontecido naquela noite. A experiência já estava quase esquecida, até que uma semana depois, uma notícia me fez gelar o sangue. O corpo de uma mulher, na faixa dos 30 anos, fora encontrado na floresta. Um homem caminhando com o cachorro havia tropeçado no cadáver. E, segundo as autoridades, não havia sinais de crime. O local onde o corpo foi descoberto era a mesma área onde eu havia escutado aqueles gritos. A floresta era vasta, mas o destino exato do corpo estava coincidentemente próximo ao lugar em que eu estive. Desde então, a imagem daquela noite e o som aterrador dos gritos ecoam na minha mente, deixando-me com uma única e perturbadora pergunta: será que ela realmente precisava de ajuda? Ou havia algo muito mais sombrio naquela floresta,